aqui nesta tarde, porque estamos a anunciar a palavra do Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é primeiramente boas notícias, ou boas novas. Porque é que precisamos de boas novas? Porque temos más notícias. Porque existem más notícias, primeiramente. Nós somos seres únicos, seres humanos, criados à imagem e semelhança do Criador. Temos capacidade de pensar, capacidade de sentir, capacidade de decisão. Se nós notarmos em toda a raça criada, todos os animais, seja do campo, seja marinhos, nenhum animal, por mais bonitos que sejam, é semelhante ao ser humano, que é único. Cada ser humano que nasce é único em todo o mundo. O ser humano é único, você é única, cada pessoa é única. E sobre nós recai um peso de decisão, de escolha, porque fomos criados com pensamento, com um cérebro, com capacidade de analisar, com capacidade de ver coisas belas e boas. E primeiramente nós devemos ao nosso Criador louvor e adoração, porque fomos criados à imagem nós não evoluímos do macaco. Não. Essa interpretação é muito superficial. Nós somos criados à imagem, conforme a semelhança do Senhor Deus, conforme o ensino da Bíblia Sagrada. E nós, como seres humanos, a má notícia é que nós pecamos e nós amamos o pecado. Nós pecamos contra Deus. Nós deixamos os mandamentos de Deus. Essa é a má notícia. Nós fizemos imagens para nós. Nós fizemos ídolos para nós, conforme a nossa semelhança, conforme a nossa vontade. Fizemos outros deuses, fizemos outras imagens, idolatria, entretenimento, riquezas humanas. Se eu perguntar a algum de vós, vocês querem ir para o céu ou para o inferno? Certamente todos diriam que querem ir para o céu, não é? Mas para ir para o céu, no céu não entra impureza, não entra sujidade, no céu não entra imoralidade, não entra pecado no céu. E a Bíblia fala que arrependei-vos e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam perdoados e venham tempos de refrigério. Mas arrepender do quê? Podem-me perguntar. Arrepender do nosso próprio pecado. Arrepender da nossa falta. Porque quando a lei de Deus diz uma coisa, nós somos especialistas em quebrá-la. Quando Deus diz não mentirás, nós mentimos. Quando Deus diz não roubarás, nós roubamos. Quando Deus diz não cobiçarás, nós cobiçamos. Quando Deus diz não cobices a propriedade do teu próximo, ou a mulher do teu próximo, ou o marido do teu próximo, nós cobiçamos. A nossa mente é uma máquina que maquina pensamentos maus. Somos receptores de todo o tipo de informação, de pensamentos. E pensamos coisas erradas. Quando nós pensamos mal do nosso próximo, estamos a pecar contra Deus. Arrepender do pecado. Porque o salário desse pecado é a morte. O que é a morte? O que é a morte? É a morte eterna. É a condenação ao inferno, ao lago de fogo. Ao lago de fogo. O sofrimento eterno. Deus é justo juiz. Deus não deixa passar o pecado. O nosso pecado acumula ira da parte de Deus. É o grande problema. Nós, a viver no estilo de vida de pecado, está a acumular ira de Deus contra nós. A Bíblia diz que quem permanece no pecado está debaixo da ira de Deus. Está debaixo da ira de Deus. Não são palavras minhas, mas é as palavras da Bíblia. Se vocês virem na Bíblia Sagrada, em João 3, 16, vamos ler. João 3. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo foi crucificado na cruz para lhe dar vida. Ele foi esmagado naquela cruz. Ele sofreu, Ele derramou o seu sangue para dar vida. Você só tem que crer nele. Você só tem que se arrepender. Porque você, se não se arrepender e se não crer na oferta que o Senhor Deus deu,
A sua eternidade não será no céu. Peço desculpa em informá-la. Porque há uma dádiva que Deus deu à humanidade. Foi o seu próprio Filho. O próprio Deus desceu a esta terra. O próprio Deus desceu a esta terra. Não há nenhum outro Deus que tenha sido criado pelos homens. Não há nenhum outro Deus que tenha descido à terra e dar a vida pelos ofensores, pelos pecadores. Mas o Deus da Bíblia fez isso. O Deus Criador dos céus e da terra fez isso. Tão somente porque Ele nos amou. Tão somente porque Ele se encheu de graça e de misericórdia por nós. Porque Ele é um Deus cheio de graça. O que é graça? É um favor que nós não merecemos. É um favor que nós não merecemos. E Ele nos dá graça, Deus. Mas a partir do momento em que nós a aceitamos. Se nós não aceitarmos o presente do favor imerecido de Deus, a nossa eternidade não vai ser com Ele. É um presente, é uma dádiva que nós não merecemos. Mas é uma dádiva que está disponível. Disponível para todo aquele que nele crê. Porque por causa do nosso pecado, nós estamos condenados. É a mensagem do Deus poderoso. O nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. O pecado faz separação, é como que uma parede. Deus não pode ouvir, Deus não pode responder, porque o nosso pecado, a nossa maldade, faz separação entre nós e o Deus, e o Criador. E o Criador. Faz separação. Você quer viver afastado de Deus? Será que você quer viver afastado do seu Criador? É isso realmente que você quer para a sua vida? Viver afastado de Deus, de toda a fonte de bênção, toda a fonte de paz, de toda a fonte de amor, de toda a fonte de alegria, de toda a fonte de conciliação e toda a fonte de relacionamentos saudáveis. Deus. Será que você quer realmente viver afastado dele? Mas ele diz o seguinte: creiam no Evangelho. Eis que eu dei o meu Filho para vos salvar. Creiam no Evangelho de Jesus Cristo. As boas novas do Evangelho é: Jesus morreu por ti. Jesus já pagou a tua dívida. Tu só tens cá a recebê-la. Tu só tens que aceitar o pagamento da tua dívida. Só tem que aceitar o pagamento da sua dívida. Porque Jesus já pagou. Mas, a partir do momento em que nós não aceitamos o pagamento dessa dívida, ela vai ficar no nosso cadastro criminal, no nosso registro. Agora podemos rir, podemos brincar, podemos fazer o que quisermos, mas naquele dia nós vamos estar diante do trono de Deus. Vamos estar diante do juízo de Deus. Aí nem nada nos vai poder esconder desse dia. Ninguém vai estar lá para nos ajudar. Quando os céus e a terra se desenrolarem como uma cortina e nós estivermos diante da face do Todo-Poderoso, diante do Deus que nos criou, a quem nós devemos glória, a quem nós devemos louvor e adoração. Mas hoje nós damos glória para os entretenimentos da vida. Nós damos glória para as coisas que andamos a cometer às escondidas. Ou para as coisas que os pecados que andamos a fazer. E isso é condenável diante do Criador. Vai haver uma fatura a ser paga pelo Criador de toda a terra. Mas arrependei-vos e convertei-vos. Estamos a tempo. Enquanto há vida há tempo. Enquanto há vida há esperança. E a esperança é Jesus. Jesus Cristo é a esperança para a nossa vida. Jesus Cristo é aquele que pode nos transformar. O nosso homem interior. A nossa massa que está corrupta pelo pecado. A nossa massa corrupta pelo pecado. Jesus Cristo pode transformá-la. Basta que você creia nele. Coloque a sua fé no Filho de Deus. Ele não desaponta ninguém. Ele não desilude ninguém. Ele é perfeito. Nele não há ponta de falha alguma. Se você olhar para mim, tem muitas falhas. Olhar para o outro, tem muitas falhas. Mas Jesus Cristo não tem nenhuma falha. Ele reúne todas as condições perfeitas para ser o nosso Salvador. Perfeito. Perfeito. Único. Santo. Eterno. Totalmente desejável. Que é o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz: assim como para os céus vistes ir, da mesma forma Ele virá a esta terra. Ele virá, mas já não vai pisar a terra.
Continuando a minha leitura, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A primeira vinda de Cristo consistia em salvar, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. A primeira vinda de Cristo consistia em salvar o homem, mas a segunda vinda de Cristo já não vem para salvação, mas vem para juízo dos descrentes. Ele vem buscar os seus crentes amados. Porque quem não quer estar com Ele, porque é que Ele vai salvar essas pessoas? Não. Quem não quer, quem troca Cristo pelo pecado, como é que vai estar no céu? Não vai estar no céu, mas vai estar no sofrimento, porque está a trair o Criador, porque está a trair o Senhor, porque prefere o pecado a Deus, porque prefere fazer as coisas à maneira dele, à maneira dela, mas não à maneira de Deus. E quem não quer fazer as coisas à maneira de Deus, é justa condenação, sim, porque Ele é o Criador. É justa condenação, porque todos queremos coisas boas. Todos queremos coisas boas, mas nós não queremos nos dar, não queremos nos doar, não queremos acreditar, não queremos aceitar. E vai chegar o dia. Preferimos só os prazeres da carne, preferimos só os prazeres da nossa mente, preferimos só o caminho largo, em que vale tudo. É o caminho largo que leva à perdição, segundo a Bíblia Sagrada. É o caminho largo que leva à perdição. É o eu achar que posso fazer tudo o que eu quero e tudo o que eu posso que leva à perdição. Mas há uma resposta. E essa resposta é Jesus Cristo. Há um caminho que te leva a Deus. E esse caminho é Jesus Cristo. Arrependa-se. Não. Jesus Christ. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Ninguém veio ao Pai se não for por Jesus Cristo. Você pode tentar, mas eu fiz tão bem durante a minha vida. Por favor, abre a porta para eu entrar no céu. Não, se tu não tens o selo de Deus, tu não vais entrar. Vais ficar da parte de fora, vais sofrer a eternidade longe de Deus no inferno. Atentem, pensem nisto. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai se não for por Ele. Só Jesus é. Continuando a minha leitura. Quem crê nele não é condenado, diz a Bíblia. A palavra de Deus. Mas quem não crê já está condenado. Amém. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Vejam, aqui no texto não há uma preocupação em provar que existe. Não. É mais do que isso, é quem crê tem acesso à vida. Quem não crê, a Bíblia diz que já está condenado. É a mensagem do Deus vivo. Quem crê nele não é condenado. Às vezes nós queremos ver tudo. Queremos provas para tudo. Queremos ver tudo. Mas a Bíblia diz que quem crê, quem toma o passo de confiar em Jesus, no perfeito, na obra de Jesus, é salvo. Mas quem não crê já está condenado. Você não vê o vento a passar. Você não vê o sabor de uma laranja, mas é boa. Você não vê aquilo que sente. Você não vê os pensamentos, mas quer ver, quer ver. Basta acreditar, porque ele aí, a presença dele se manifesta dentro de si. Mais do que coisas materiais que eu tenho que ver, que eu tenho que tocar, que eu tenho que sentir. Lança a sua fé nele. E a partir do momento em que a nossa fé é lançada em Jesus, o nosso nome é escrito no livro da vida dos céus, e aí nós somos tornados filhos de Deus. É só aí que a pessoa é tornada filha de Deus. É só aí que a pessoa faz parte da comunidade dos eleitos de Deus, dos salvos de Deus. Por favor, creiam no Evangelho de Jesus Cristo. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. O mal não vai dar salvação.
O mal que você pratica, pelo qual você não quer vir à verdade, não lhe irá dar salvação eterna. E deixo-vos com mais um verso bíblico, com um apelo. Com um apelo. Em Atos capítulo 3, no versículo 19, a palavra de Deus diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Todos temos pecado. É a Bíblia que diz. Todos temos pecado. Mas o que é que temos que fazer para ser apagado o nosso pecado? É arrependei-vos e convertei-vos a Jesus. Para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério. Pela presença do Senhor. Qual é este refrigério? É a paz com Deus. Paz com Deus. A Bíblia diz que através de Jesus Cristo nós temos paz com Deus. A guerra entre Deus e o homem, ou entre o homem e Deus, neste caso, termina em Cristo. Há paz. Paz com Deus. Mas será que você quer continuar a toda a hora a tornar-se contra Deus? A virar-se contra Deus? Ah, mas eu faço o que eu quero, e que eu é que mando a minha vida. Deus é maior. Deus é maior do que tudo. Deus é maior. Deus é eterno. Deus é maravilhoso. Deus é poderoso. A sua vida está ligada por uma ficha. E se Deus quiser, Ele tira a ficha e acaba a vida. A Bíblia diz que a vida é como um sopro. A vida é como um sopro. Agora nós estamos vivos, mas amanhã como é que nós podemos estar mortos? A duração da nossa vida é 70 anos e alguns pelo seu vigor chegam a 80. O maior disso é canseiro e enfado. Porque tudo passa e nós voamos, diz a palavra de Deus. Nós voamos, a nossa vida passa rápido. E isto é uma mensagem de esperança que nós vos queremos dar. Esperança, salvação eterna. Salvação eterna através de Jesus Cristo. Portanto, arrependam-se e creiam no Evangelho. Ele pode vos limpar hoje. Nós precisamos de limpeza na nossa alma por causa do pecado que nós temos. E Jesus pode te limpar hoje. Jesus pode te purificar hoje. Jesus pode te santificar. Precisas de ser salvo. Precisas de ser limpo. Porque o pecado te suja. O pecado tem-te manchado. E se tu apareceres manchado diante de Deus, o céu não aceita pessoas manchadas. O céu não aceita impureza, pecado. Porque senão não seria céu. Portanto, Jesus pode te limpar hoje. Porque foi o sacrifício dele. Foi a vida dele que o Pai deu para te salvar. Tu podes ser salvo eternamente. O teu nome pode ser escrito no livro da vida de Deus. Engana-se quem diz, todos são filhos de Deus. Não. Todos são criaturas de Deus. Filhos são aqueles que o receberam como Senhor e Salvador. Obrigado pela vossa atenção. Obrigado por esta tarde. Deus vos abençoe.